Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo agora a continuidade do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, segunda parte, agora com o tema Os Espíritos Imperfeitos são divididos nos seguintes grupos, e o item 102 iremos abranger neste vídeo de hoje. 10º subgrupo, Espíritos Impuros. Vamos à nossa leitura e reflexão. São inclinados ao mal e fazem disso o foco de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos falsos, estimulam a discórdia e a desconfiança e utilizam de todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se a homens de caráter fraco somente para prejudicá-los, pois estes cedem mais facilmente às suas sugestões. Ficam satisfeitos em retardar o progresso de alguém, fazendo com que não tenham sucesso nas provas por que passam. Nas manifestações, esses espíritos são reconhecidos pela linguagem que utilizam, a vulgaridade e a grosseria das expressões, tanto nos espíritos quanto nos homens. É sempre um indício de inferioridade moral ou intelectual e pensamentos e se tentam enganar falando de modo sensato, não conseguem sustentar por muito tempo esse papel. Assim acabam sempre por revelar a sua origem. Alguns povos transformaram esses espíritos em divindades malignas. Outros os chamaram de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando estão encarnados, estão inclinados a todos os vícios que geram as paixões vergonhosas e degradantes, tais como a sensualidade, a crueldade, a mentira, a hipocrisia, a cobiça, a mesquinhez sórdida. Fazem o mal pelo simples prazer de vê-lo e, na maioria das vezes, sem motivos, por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a classe social a que pertençam, e nenhuma boa educação social e intelectual os livra da desonra e do descrédito. Então, vamos agora concluir a partir do item 103, 104, 105, 106, fechando esta parte aqui, que compõe o terceiro grupo, certo? Item 103. 9º subgrupo, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem sem se preocuparem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, de aborrecer, de induzir maliciosamente ao erro, por mistificações e travessuras. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente conhecidos pelos nomes de duendes, gnomos, trasgos, diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente se utilizam deles, assim como fazem com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, utilizam uma linguagem espirituosa e engraçada, mas quase sempre sem profundidade de ideias. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens, através de comentários irônicos e cômicos. Quando se apresentam com nomes falsos, fazem isso mais para se divertir a nossas custas do que por maldade. 104. 8º subgrupo, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante extensos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso em vários ramos do conhecimento, a linguagem deles tem um caráter sério, que pode induzir ao erro quanto à sua elevação moral e seus conhecimentos. Entretanto, esse comportamento não passa de um reflexo do preconceito e do modo de conhecer e julgar que conservam a vida terrena. Sua linguagem é a mistura de algumas verdades com erros absurdos, em meio aos quais
se sobressai a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação de que ainda não puderam se libertar. Item 105. Sétimo subgrupo. Espíritos neutros. Não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro, e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto para a moral, pela moral quanto pela inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo e sentem saudades das alegrias grosseiras que deixaram ao desencarnar. 106. Sexto subgrupo. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todos os grupos dos espíritos imperfeitos. Muitas vezes se manifestam sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Parecem estar mais apegados à matéria do que os outros espíritos, e por isso acabam sendo os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuando sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhecemos que, quando esses fenômenos mostram um caráter intencional e inteligente, eles não se originam de uma causa física ou de uma ocorrência casual. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos superiores deixam essas manifestações para os subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Assim, quando julgam que manifestações desse gênero são inúteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Então, nós percebemos aqui que os espíritos impuros do item 102 são aqueles que ainda estão com suas inclinações voltadas ainda para o mal. E eles estimulam a discórdia, a confusão e tentam enganar as pessoas que buscam de acordo com a vibração e que ainda não têm um equilíbrio firme nas suas vontades. Os espíritos levianos já são maliciosos, zombeteiros, mas não têm essa inclinação diretamente voltada ao mal, mas se divertem com as confusões que acabam arrumando, criando, melhor dizendo. Os espíritos pseudo-sábios, eles julgam-se mais superiores do que têm, ou seja, julgam-se mais conhecedores do que aquele conhecimento que já adquiriram até ali, e não induzem por mal, não necessariamente estão buscando o mal, mas procuram aconselhar e dirigir as pessoas. Os espíritos neutros já não são nem bons nem maus, e se inclinam para onde o vento leva, como se diz. Eles se apegam mais às coisas terrenas, mais às coisas do mundo, e ainda buscam e conservam a saudade das alegrias que tinham quando encarnados. Os espíritos batedores e perturbadores são aqueles conhecidos pelos efeitos físicos, como as pancadas, batidas e movimentos que causam, certo? Então, este foi o item que compõe os espíritos imperfeitos, finalizando aqui os espíritos imperfeitos, né, os subgrupos do item 102 ao item 106. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.